Você já se perguntou quem realmente escreveu a Bíblia? Esta não é uma questão trivial. É uma reflexão que pode mudar a maneira como você vê um dos textos mais fundamentais da humanidade. A origem da Bíblia é envolta em mistérios tão profundos quanto a própria fé. Você já pensou sobre isso? Algumas pessoas acreditam que foi divinamente inspirado, que as palavras foram transmitidas pelo próprio Deus. Outros pensam que foi escrito por um grupo de antigos estudiosos e escribas, reunindo histórias e ensinamentos de várias fontes. Mas e você, o que pensa a respeito? Mas e se eu lhe dissesse que há evidências que sugerem que a Bíblia não foi escrita por apenas uma pessoa, ou mesmo um grupo de pessoas, mas sim por vários autores ao longo dos séculos? É uma teoria que ganhou força nos últimos anos, à medida que os estudiosos se aprofundaram no texto e em seu contexto histórico. Veja, a Bíblia é na verdade uma coleção de livros diferentes, escritos em épocas e lugares diferentes. O Antigo Testamento, por exemplo, é composto de textos que foram escritos ao longo de centenas de anos, desde a época dos antigos israelitas até o exílio na Babilônia. E o Novo Testamento, que conta a história de Jesus e da igreja cristã primitiva, foi escrito por vários autores no primeiro século DC. Então, quem foram esses autores e por que escreveram a Bíblia? Pois bem, acredita-se que muitos deles foram inspirados pelo desejo de preservar o seu patrimônio religioso e cultural, de transmitir histórias e ensinamentos às gerações futuras. Outros podem ter sido motivados pelo desejo de difundir as suas crenças e converter outros à sua fé. Mas é aqui que tudo fica realmente interessante. Alguns estudiosos acreditam que a Bíblia não foi escrita apenas por humanos, mas também contém mensagens e códigos ocultos que foram colocados lá por um poder superior. Esses códigos, argumentam eles, podem ser encontrados no próprio texto, na forma de padrões numéricos, acrósticos e outros símbolos enigmáticos. Por exemplo, há quem acredite que a Bíblia contém uma linha do tempo oculta de eventos futuros, codificada nas genealogias e profecias espalhadas pelo texto. Outros pensam que certas passagens contêm mensagens secretas, que só podem ser decifradas por aqueles com uma visão especial ou dom espiritual. E há também as teorias que sugerem que a Bíblia foi influenciada por mitos e lendas antigas, emprestadas de outras culturas e adaptadas para se adequar às crenças dos israelitas e dos primeiros cristãos. Alguns até afirmam que as histórias de Adão e Eva, a Arca de Noé e a Torre de Babel foram inspiradas em mitos mesopotâmicos e egípcios mais antigos. Então, quem escreveu a Bíblia? A verdade é que talvez nunca saibamos com certeza. Mas o que sabemos é que se trata de um texto complexo e multifacetado, repleto de camadas de significado e simbolismo, que continuam a intrigar e inspirar os leitores até hoje. Quer você acredite que ela foi divinamente inspirada ou simplesmente um produto da criatividade humana, uma coisa é certa: a Bíblia deixou uma marca indelével no mundo, moldando as crenças e os valores de inúmeros indivíduos ao longo da história. E talvez seja esse o verdadeiro mistério de quem escreveu a Bíblia. Não os próprios autores, mas o poder duradouro das palavras que deixaram para trás. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça." Agora, imagine-se como um detetive literário, explorando as profundezas desse antigo texto, cada capítulo e versículo como pistas em um caso fascinante que se desdobra ao longo dos milênios. A Bíblia é mais do que um livro. É um enigma que atravessa eras, desafiando a mente e o espírito. A curiosidade humana é inata, impulsionando-nos a buscar respostas para os grandes mistérios da vida. E na busca de entender quem escreveu a Bíblia, você está participando de uma jornada de descoberta que reflete a própria essência da busca humana por significado. Considere por um momento a possibilidade de que cada história, cada lei e cada parábola dentro da Bíblia foram cuidadosamente entrelaçadas para nos guiar, iluminar e desafiar. Se aceitarmos a ideia de que a Bíblia pode ter sido divinamente inspirada, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 sugere, então estamos diante de um diálogo entre o divino e o humano, um legado de sabedoria que transcende o tempo e a cultura. E se você está do lado dos que veem a Bíblia como um produto puramente humano, isso não diminui sua complexidade ou beleza.
Pelo contrário, pode-se argumentar que ela representa um dos maiores triunfos da literatura, um testemunho do poder da narrativa para moldar civilizações e influenciar o curso da história. Pense também na possibilidade de que a Bíblia seja um tecido rico, entrelaçado com os fios de histórias mais antigas e mitologias, um patchwork de humanidade que reflete a nossa contínua busca por compreensão e conexão. E se admitirmos a possibilidade de códigos e mensagens ocultas, estamos diante de um enigma que pode nos levar a novas revelações sobre nossa existência e propósito. Independentemente de sua perspectiva, convido-o a ler a Bíblia não apenas como um documento religioso ou histórico, mas como uma obra de arte literária, um convite à reflexão e ao questionamento. É uma viagem que pode ser tão pessoal quanto universal, tão íntima quanto épica. Não deixe de se inscrever no canal. Portanto, enquanto o mistério de quem realmente escreveu a Bíblia pode permanecer sem solução, a sua capacidade de fascinar, ensinar e inspirar não mostra sinais de diminuição. E talvez, em última análise, o apelo duradouro da Bíblia reside não em sua autoria, mas na jornada que ela oferece a cada leitor. Uma jornada que pode ser tão reveladora e transformadora quanto qualquer outra na história da humanidade. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você.